é um momento de muitas lives, né? A gente sabe que está todo mundo produzindo muito conteúdo, mas no mercado educacional a gente ainda vê que é escasso, né? A gente não vê tanta produção quanto a gente necessitaria, né, pela responsabilidade aí dos profissionais de tocar esse barco. Exatamente, eu acho que esse é um bom ponto, né? Inclusive para começar a esquentar a nossa conversa, né? Eu acho o seguinte, assim, o que a gente está fazendo aqui é educação. A gente está aqui numa conversa, num bate-papo, com mais gente, obviamente, participando, onde a gente vai tratar sobre alguns assuntos importantes para o nosso setor. Poderia ser qualquer outro assunto, como tem tanta gente, como você mesmo falou, tanta gente fazendo live. E a pergunta fica, né? Cadê? Cadê aquele monte de professor? Cadê as faculdades para fazer live toda noite e trazer informação, conhecimento e assim por diante, né? É verdade. Eu acho que a gente precisa. Faz parte da adequação também, né? Eu acho que tem muita gente aí que está muito ocupada também cuidando do quintal, né? Porque para conseguir dar conta de se adaptar dentro de casa, né? Perfeito, Mas perfeito. acho que a gente tá tentando colaborar de alguma forma com essa nova realidade. Bom, tentando ser um pouco britânico aqui, né? Já passou bastante do 19, É um britânico à la brasileira. com 10 minutinhos de margem. Tá certo, tá certo. Cara, deixa eu começar primeiro lembrando da honra que é estar falando com você aqui. Que legal, cara, a oportunidade de ter você com a gente. Te apresentar também para todo mundo, para os que ainda não te conhecem. Né? Primeiro, a galera que já acompanha a gente, que já acompanhou as outras lives, sabe que a Rubius está trazendo pessoas com prática no mercado educacional, convivência para trazer dicas realmente praticáveis, né? Sair um pouco da teoria e trazer experimentações que podem ser colocadas em prática no dia a dia e com temas diferentes. A gente já falou um pouco sobre permanência, que o combate à evasão está em evidência, foi a primeira grande necessidade. Perfeito. Trouxemos também dicas para a captação de alunos, porque a gente já está entrando aí num processo de captação do segundo semestre, que normalmente já é mais frágil, mais fraco, né, do que o do primeiro, e com o Sem Covid, dúvida. tanta incerteza, é um desafio maior ainda. E É, hoje a gente vai falar de um assunto que eu já estava querendo falar há muito tempo, que é de transformação digital e das oportunidades que vêm com a transformação digital. Então eu falei, cara, e se tiver um mestre no assunto para falar, né? Tá, rapaz, olha a responsa. então estamos aqui, Guilherme Garritano, sócio da agência Chave Mestra, né? Publicitário, mestre em administração com especializações em marketing, branding e transformação digital. E, se não bastasse, com 10 anos aí de experiência no segmento educacional, trabalhando já com experiência no IBMEC e na Unifeob, nossa querida cliente, que teve a oportunidade de Perfeito. ter o Guilherme lá à frente do marketing. Cara, passar a bola para você se apresentar e falar um pouquinho do que nós vamos conversar hoje. Legal, bacana. Agradeço. Para mim também é uma honra estar aqui com você hoje. Sem dúvida alguma, vocês fazem um ótimo trabalho, até porque o que eu mais gosto na Rubeus, Rubeus ou Rubeus, né? Porque essa é uma dúvida, né? A gente tenta falar que é Rubius, mas Então vamos lá. Então vamos seguir aqui a cartilha da tá Rubeus. valendo. É justamente essa proximidade e tá bem próximo realmente das faculdades, dos gestores, trazendo essas informações. E o que eu posso dizer é que, à frente desses 10 anos trabalhando com gestão de marketing educacional, em grandes grupos, captando alunos AAA, né, que o pessoal chama, aquele pessoal que é filho de banqueiro, né, não é nem filho do gerente geral da agência, é filho do dono do banco, até aqueles que são mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Então, eu pude, de certa forma, aí, ter um panorama bem amplo dentro do mercado educacional. E no meio disso tudo, fui estudando outros assuntos. Mais recentemente, comecei a estudar bastante sobre transformação digital. E esse é o nosso assunto de hoje, né?
Eu acho que é importante começar explicando o título, né, da nossa live, porque a gente fala de acelerado pela pandemia. E a grande verdade é que não tem novidade nenhuma nesse processo. Até mesmo da própria pandemia, né? Depois, logo no começo eu fiquei bem assustado, né? Obviamente, como todo mundo, nunca imaginei que a gente fosse viver um momento como esse. E a gente começa a ver notícias e tal. Entrei no Netflix, lá tinha uma série, né? Aquela série Explicando, não sei se você já viu. Ela tem episódios de 20, 30 minutos cada episódio. E tinha um episódio que falava explicitamente sobre pandemia. E era um episódio gravado antes da pandemia acontecer. E quando você vê o episódio, cara, você fala, cara, era uma tragédia anunciada. Então não tem novidade nenhuma, todo mundo já sabia. Ele fala lá dos mercados vivos, né? Mercados frescos, enfim, lá da China e do risco de contaminação e etc e tal. Então a gente vê que, na verdade, o que as instituições estão passando hoje em relação aos seus desafios eram também desafios que já vinham sendo anunciados. Então, a gente vê que a transformação digital ela começou desde os serviços bancários, onde as pessoas deixaram de ir às agências para pagar os seus boletos, mandar motoboy, aquela coisa toda, até passando pela parte de relacionamento, né, que também mudou bastante, digamos assim, o comportamento das pessoas. E quando chega na área de educação, cara, a gente ainda via muito gestor negando mais, cara, o improvável, né? Assim, o mais explícito possível. Então, a pessoa achar que a educação não ia para o EAD, muitas instituições, cara, infelizmente, muitas instituições despreparadas, não tinham nem os 20% aplicados dentro da graduação, aqueles 20% que agora já virou 40%, né? Dentro da graduação. Então, é um cenário, assim, de wake-up call, né? Aquele tapa na cara para todo mundo acordar. E realmente o mercado educacional, eu sempre falo que ele é mais lento, é mais resistente a mudanças, e assim, existe fundamento para isso, porque a gente sabe que qualquer mudança na educação, a gente só vê o resultado dela depois de uma geração, depois de muitos anos, né? Mas ainda assim a gente precisa se adaptar rápido, porque o mundo está numa velocidade gigantesca. E talvez até para começar a nossa conversa com alguma dica mais focada ali, mais prática para o segmento, uma coisa que eu estou vendo é o seguinte: alguns produtos estão ficando defasados muito rápido e outros produtos estão surgindo para poder substituir. Por exemplo, eu nunca tinha comprado num supermercado por delivery e experimentei, adorei e, cara, eu não sei se eu vou voltar no mercado mais não, tá? Só se for uma coincidência. Então, assim, tem vários produtos que estão sendo substituídos, a gente está adaptando os nossos hábitos. E no mercado educacional, acho que a gente já falou bastante de problemas, dificuldades, mas você enxerga oportunidades de produto ou de mudanças de produto que esse momento está trazendo? Nossa, eu só enxergo. Eu só enxergo, eu não consigo ver outra coisa. Aliás, quando você entra aqui no Instagram, você se depara com um mundo, com um universo de produtos digitais que para muitas instituições de ensino ainda é um universo obscuro. Mas a grande verdade é a seguinte, a gente que vive muito da educação formal, né, seja a graduação, seja a pós, mas eu vou focar principalmente na graduação presencial, que é o que já vinha demonstrando algum sinal ali de preocupação nos últimos anos, principalmente com a derrocada do FIES. Cara, a gente tem que entender que as pessoas, elas estão ficando cada vez mais acostumadas com esse mundo digital, onde é tudo muito rápido e onde é tudo muito sob demanda, customizáveis. E as instituições, elas insistem muito, muitas delas, tá? Eu vou generalizar aqui, por favor, ninguém fique magoado, ninguém fique ressentido. Isso aqui é um bate-papo para poder ver ali que tipo de provocação serve para você, né? Então, assim, o que eu vejo é que tem muita instituição de ensino ainda pautada, quase que 100% na graduação. E às vezes na graduação presencial, que são cursos que têm um ciclo maior para acontecer, né? A gente está falando de cursos tecnólogos, ok, tem 2 anos e meio, mas a gente está falando também de cursos de 4 anos, 5 anos,
E claro, nem todos eles vão acabar. A gente sabe que principalmente aqueles relacionados à saúde, ou à liberdade, ou à vida de alguma forma, como as engenharias, eles têm um tempo de vida mais firme, né? Até por conta da força dos conselhos também. Mas aqueles cursos que não necessitam necessariamente ali de uma certificação para você poder chancelar um profissional de que ele está apto a realizar a sua tarefa, e aí eu vou pegar o meu curso, por exemplo, publicidade. Né? Fiquei 4 anos na faculdade, estudando de noite, 4 horas por noite, e a grande verdade é que a gente vê muitos bons publicitários que não têm formação de publicidade e que acabaram aprendendo com outros caminhos. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, existe um mundo chamado mundo dos infoprodutos ou mundo dos produtos digitais, que quem acompanha um pouquinho a internet consegue notar muitas marcas pessoais surgindo, não são marcas institucionais, não são faculdades, não são grandes empresas. Lógico que tem também faculdades e grandes empresas, mas muitas marcas pessoais lançando produtos ou cursos, né, no caso aqui, e tendo sucesso. E eu acho que essa é uma provocação interessante para as faculdades. Muitas faculdades estão concentradas no ensino da graduação presencial. E o que eu vejo é uma baita de uma oportunidade de lançamento de cursos rápidos, 100% EAD, sem pré-requisitos, e que você possa, inclusive, ampliar a sua atuação. Se você é uma instituição regional e você pegar um tema bacana, você conseguir desenvolver um material interessante naquela área, você pode ganhar o Brasil. Eu vou citar aqui um caso, tá? Que eu tenho dentro da minha casa. Minha esposa, ela está no último ano da engenharia agronômica. Ela ainda não é formada. Perfeito? E ela acabou de abrir uma turma com quase 30 pessoas para ensinar as pessoas que estão em casa a cuidar das suas plantas. Plantas ornamentais, né? Plantas dentro de casa. Então você pega assim, cara, quantas oportunidades uma faculdade não tem com um corpo docente de 200, 300, 400 pessoas lá dentro? Perfeito. Acho que essa é uma provocação interessante. Não, com certeza. E sabe o que eu acho interessante nesse contexto? Quase sempre, quando alguém vai introduzir a problemática que as instituições estão vivendo, fala muito sobre os concorrentes diretos, a profissionalização dos concorrentes diretos, os grandes grupos, né, que estão trazendo uma concorrência por preço muito forte, a recessão econômica, mas pouco se fala dos concorrentes indiretos, né, que é um mercado enorme que está comendo pela beirada e está respondendo às dores e às necessidades da demanda. Né? Porque, cara, o que vai me levar ao meu objetivo? Se o meu objetivo é me conectar sei lá, com o mercado de trabalho, eu conseguir entregar alguma coisa para a sociedade, e aquele curso rápido me levar mais rápido, mais barato para o meu objetivo. Perfeito. Cara, no mundo da startup, a gente ouve muito sobre isso, né? Assim, não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo problema. A pessoa hoje ela está comprando uma graduação presencial, talvez porque ela foi no fluxo, porque era isso que assim, a tradição, digamos assim, ela impunha. Mas, cara, quando você olha os jovens, essa galera que está chegando nas faculdades, eles estão chegando muito diferentes. Então, assim, se as faculdades não abrirem os olhos para isso, pode ser que daqui no médio e longo prazo, elas realmente sofram com essa crise. Mas veja, não é porque a educação faliu, não é porque a educação deixou de ser importante, é porque a educação mudou. Então as pessoas elas precisam de conhecimento e vão precisar cada vez mais. Vamos pegar um pouco da pesquisa do futuro do trabalho, que a gente sempre ouve falar, tem desde pesquisas internacionais do Fórum Econômico Mundial, até pesquisas de grandes marcas como Michael Page e assim por diante. Né? Então, citando como exemplo, o mercado, o que eles dizem? Né? Que o mercado cada vez mais vai contratar profissionais por projetos. Esses profissionais muitas vezes vão trabalhar home office. E se tinha alguma coisa para acelerar na pandemia, foi essa história do home office. Né? Então, cara, acho que muita gente que tinha preconceito teve tempo já, 3 meses pelo menos aí, para rever a sua postura. Cara, num mundo onde cada vez mais dinâmico, onde as pessoas vão trabalhar por projetos e a cada projeto serão exigidas competências e habilidades ali muito específicas para que ele atue dentro daquele projeto,
Onde você acha que o cara vai buscar essa informação? Provavelmente ele vai buscar aquela informação específica que falta para que ele performe bem naquele projeto em outras pessoas que já participaram de projetos similares e que vão poder passar para ele num nível de detalhes muito maior do que uma instituição formal que está ali. Isso não significa que as instituições não podem se apropriar desse universo. A única coisa é que elas precisam abrir os olhos. Então, a educação ela não está em crise. A educação, para mim, é um dos segmentos que mais cresce, se não o que mais cresce. Agora, o tipo de educação está mudando. E é isso que as instituições precisam entender. Perfeito. Eu acho que a extensão, aí eu vou te falar assim, minha percepção, né? Eu trabalho com educação desde 2007 e eu via sempre que a extensão era muito subutilizada. E é engraçado porque, assim, muitas vezes quando você fala, seu curso não está moderno, você não evolui o curso, muitos gestores colocam a culpa na rigidez do MEC. Né? Porque realmente você mudar currículo na graduação, tem muita exigência. Mas, cara, extensão, você tem uma liberdade de fazer o que você quiser. Né? Então, trazer um tema novo, trazer um curso novo. E até para linkar com a próxima coisa que eu queria te perguntar, eu acho que essa subutilização vem muito de não estar olhando para o estudante, para o cara principal, que é o seu cliente. Né? Porque a gente tem que olhar para o cliente, até porque a graduação sozinha não atende o que o seu cliente precisa. A educação continuada é composta por uma série de formações complementares. Aí eu te falo o seguinte, sempre que eu quero mudar alguma coisa para o cliente, o fator que eu vejo que é o que mais faz a mudança ser rápida é quando o cliente vai embora. E eu estou vendo que essa evasão em massa aí do Covid, ou essa potencial evasão em massa, está fazendo com que as instituições olhem para o cliente. Falam, cara, eu preciso ver se ele está satisfeito ou não, eu preciso ver o que está acontecendo e talvez criar processos focados em melhorar o meu relacionamento com o cliente ou o meu sucesso do estudante. Você está enxergando esse movimento também? Você vê oportunidade nisso também? Sim, sim. Com certeza. Eu acho que essa lanterna vermelha que acendeu em muitas instituições, vamos lá, gente. Tem instituição que não calcula NPS todo semestre. Cara, na NPS, procurem aí no Google depois, Net Promoter Score, para você entender se o seu estudante está satisfeito, se ele indicaria a sua marca, o seu curso para outras pessoas da sua rede de relacionamento. Tem muita instituição que ainda não calcula o LTV, que é o Lifetime Value. Então, assim, existem uma série de métricas que nesse mercado da transformação digital, das empresas que já nasceram digitais ou que passaram por esse processo, estão no sangue da galera. Como é que você escala um negócio se você perde tanto clientes quanto você coloca na outra ponta? Não tem como você escalar, gente. Então, assim, você pode fazer uma captação maravilhosa todo ano, mas se você não cuidar para que essa base ela permaneça com você, isso aí vai durar 6 meses e depois você vai voltar para o mesmo patamar. Então, a escala de um negócio, inevitavelmente, passa por você conseguir atender bem o seu cliente. E a pandemia, a pandemia em si, ela é como se fosse um tsunami. Já falamos sobre isso, né, em algumas conversas, né? Então, cara, tudo que não estava muito bem preso ali, que estava acochambrado, vai embora. Né? A hora que a onda chega, a onda leva. Então, eu acho que é um bom momento para as instituições refletirem, pensarem, colocarem realmente o estudante no centro do processo e verem o que é sucesso para ele. E é importante saber, né? Sucesso para o cliente ou sucesso para o estudante, já que a gente está falando aqui do mercado educacional, ele não é uma única coisa durante o ciclo todo. Né? Durante as etapas em que esse estudante ele vai passando pela instituição, o sucesso vai assumindo formas diferentes. Então, lá no começo, vamos pegar assim, a galera que ainda não ingressou na faculdade. O que é sucesso para eles? Pô, sucesso é uma instituição que ajude eles a identificarem qual é a vocação, qual é o propósito da vida deles, quais são as opções, os horizontes que podem se abrir através de cursos, sejam eles regulados ou não, tá? Depois, a pessoa contrata lá, ela vai lá, assina o processo de matrícula. O que é sucesso para ele? Sucesso é ele receber o acolhimento, ele se sentir pertencente àquele novo grupo. Depois, começou a aula, o que é sucesso para ele? Ele ter a confiança de que ele fez a escolha certa.
Existe uma outra métrica muito interessante, que é a Time to First Value, né? Time to First Value, acho que é TTFV, Time to First Value. Então, assim, cara, você tem que diminuir o gap entre a pessoa que contratou você, que assinou a sua matrícula, e ela perceber todo o valor agregado que ela está recebendo com aquela matrícula. E para pensar num ciclo natural de uma matrícula, às vezes a pessoa faz em outubro, novembro, quando ela fez o vestibular, e ela só vai começar a estudar em fevereiro. E nesse meio tempo, muitas vezes ela ficou solta. Então, a gente precisa realmente rever os processos para que a gente possa garantir que a pessoa, assim que ela assinou o contrato, que ela realmente entenda todas as oportunidades que estão se abrindo. Aí é hora do seu departamento de intercâmbio, de carreiras, o seu departamento ali de socialização, ou o nome que quiser dar, a sua atlética, né, os grêmios, os departamentos estudantis, eles se aproximarem realmente dessa galera que está chegando na faculdade e fazer com que aquele senso de pertencimento fique cada vez maior no menor espaço possível. Perfeito, cara, perfeito. Eu vou dar só um recado, que o pessoal está fazendo alguns comentários, algumas perguntas, que a gente no final vai tirar um tempinho para poder pegar algumas dessas perguntas e aprofundar mais, tá? Estou vendo que tem muitos assuntos interessantes aqui que a gente pode abordar. E teve uma pergunta sobre o IGTV, se vai ficar salvo. Pessoal, vai ficar salvo por 24 horas aqui no Instagram e depois a gente vai subir no YouTube da Rubius. Tá? Então a gente tem o canal do YouTube, o Instagram, o nosso blog, vários lugares que a gente divulga os conteúdos, e esse vídeo vai ficar lá também no YouTube. Cara, quando você está falando sobre esses setores, você falou aí de alguns setores que não existem na maioria das instituições de ensino, né? Por exemplo, o setor que trabalha conexão com o mercado de trabalho, o setor que trabalha sucesso do estudante. A gente vê em várias empresas modernas um setor focado no sucesso do cliente, por exemplo. Isso não é uma coisa comum, né, nas instituições de ensino. E aí isso me remete a uma coisa que, para mim, é muito forte. Todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu valorizo gente, né, e o quanto que eu acredito os resultados de uma empresa a quem está tocando essa empresa, quem está colocando a mão na massa. Parece muito óbvio, né? Mas é a verdade. E aí eu penso o seguinte, para acontecer esse monte de mudança aí, as pessoas e a estrutura dessas equipes também tem que passar por uma revolução, uma reorganização. Né? Porque se você manter a mesma estrutura, os mesmos paradigmas, provavelmente você vai ter os mesmos resultados. Falando de gente, né? Você que liderou várias pessoas, várias equipes, e principalmente relacionado a marketing, mas a gente sabe que marketing não está limitado a um setor em si. Como você enxerga a evolução dessa estrutura de gente para conseguir tocar essas mudanças que são necessárias? Perfeito, perfeito. Eu vou falar assim para você de um resumo do que eu aprendi nesses últimos 10 anos, tá? E, sinceramente, eu não vou querer entrar no julgamento do que é certo e do que é errado. Eu vou falar no que eu acredito com base nas experiências que eu vivenciei. Eu já trabalhei em instituições grandes, onde você tinha muito presente aquela estrutura departamental. Ou seja, aquele lugarzinho, aquele quadradinho é o quadradinho do marketing, aquele quadradinho é o quadradinho do financeiro, aquele quadradinho é o quadradinho do acadêmico, do RH, da secretaria e assim por diante. O que eu percebi, tá? Esse tipo de modelo, que me parece muito com o modelo de uma linha de produção, onde você vai agregando ali valor em cada etapa da cadeia, ele me parece funcionar muito bem quando você precisa enxugar os seus gastos. Sabe assim? Você precisa de custos ali, você precisa cortar, então você cria áreas especializadas em determinadas competências e simplesmente você cria uma fila de trabalho. Então as demandas vão chegando para aquela área, ela vai executando, liberando, executando e liberando. Só que com o tempo, essas pessoas elas começam a meio que ficar alienadas em relação ao todo. Então elas ficam muito especialistas
ali na sua competência core, realmente na sua área, e elas param de enxergar o todo, e é aí que mora o perigo. Eu comecei a estudar essa parte de transformação digital, e uma das coisas que vem muito forte quando você fala de transformação digital, muita gente pensa que é tecnologia, né? Assim, a palavra transformação digital, ela remete automaticamente à tecnologia, ao emprego de tecnologias digitais e assim por diante. Lógico, a tecnologia digital ela é o pilar principal dentro de uma transformação digital. Agora, o que a gente tem que entender? Que antes da tecnologia vem as pessoas e vem a cultura organizacional. Porque esse mundo da tecnologia, ele é um mundo ligado à inovação. E quando você fala de inovação, você fala de explorar o inexplorado, você fala o de arriscar, o de se permitir a falhar. Então você fala, na verdade, de criar uma fábrica de experimentos, onde você toda semana está testando uma série de coisas, avaliando se essas coisas estão tendo resultado ou não, e aquilo que evidentemente não tem resultado, você encosta, aquilo que tem resultado, você escala e você leva para outras instâncias. Então, existe uma questão cultural muito forte de você se permitir ao erro, de você se colocar nessa posição mais vulnerável que a inovação te traz. Esse é um ponto. E para você conseguir isso, para você ter a inovação, você precisa de equipes multidisciplinares. Normalmente, os melhores resultados vêm quando você agrega diferentes visões sobre um mesmo problema. Porque aí você consegue realmente enxergar todas as facetas daquele problema. Então, o que eu tenho visto, e eu já vi funcionar, tá? Em outra instituição, num período já quase que final, eu participei quase que de uma startup dentro da própria empresa. O que isso quer dizer? Era uma área pequena, que até então era irrelevante para os resultados da companhia como um todo, e que tinham lá meia dúzia de pessoas tocando aquele negocinho. E por mais que isso pareça pejorativo, a gente tinha uma baita liberdade. E o cara do produto trabalhava do lado do cara de comunicação, do lado do cara das vendas, do lado do cara acadêmico, pedagógico. Então a gente tinha uma liberdade para poder discutir, criar soluções e numa velocidade muito rápida, pegar aquilo que a gente criou e jogar para o mercado e testar. E a gente nem sabia disso, cara. Naquela época nem se falava tanto sobre metodologias ágeis, sobre transformação digital. Foi meio que no sangue. E, cara, foi um dos maiores cases que eu construí na minha carreira. Então, existe aí um poder que as instituições elas estão deixando de lado justamente por insistirem nessa situação departamental. Cara, e o pior é que quando é uma questão de cultura, é tão desafiador você mudar os paradigmas, né, quebrar os paradigmas. Sempre que você fala dessa ideia de equipe, eu me lembro quando eu comecei a estudar sobre startups, né, isso há 10 anos atrás, não sei, nem se falava em startup no Brasil, e eu lembro que o Google tinha divulgado que ele trabalhava com esse conceito de squads multidisciplinares. Porque eu ficava pensando assim, cara, como que eles lançam tanta novidade em tantos produtos, ao mesmo tempo experimentam, descontinuam outros produtos, e eu ficava enxergando aquela organização gigante, que era o Google, e pensando assim, cara, como que eles conseguem ser tão rápidos? E, na verdade, meio que eles criaram várias startups. Então, tem uma startupzinha do Gmail, tem uma startupzinha do Meet, uma startupzinha de outra coisa. Então, assim, grupos de 4, 6 pessoas, 7 pessoas, com equipes multidisciplinares, que têm uma autonomia para mudar o processo e, né, subir muito rápido. Eu acho que isso é sensacional. Perfeito. Ô, Braulio. Desculpa, pode falar. Não, eu ia só comentar uma coisa prática que a gente já vivencia há um tempo, que é o seguinte, o setor de marketing. Quase todo o projeto que a gente vai fazer, aliás, em todo projeto que a gente vai implantar o Smarketing, né, que é o marketing de vendas ali, a gente reforça a diferença que faz você ter um carinha do TI dentro do marketing. Ou seja, um profissional de TI dentro do marketing já faz uma diferença tão grande no resultado. Você imagina se expandisse isso, né, para ser multi. Sem dúvida. E assim, o Braulio, uma coisa que eu percebi também nesses anos todos é que a área de marketing, ela no início, assim, em algumas instituições que ainda estão num estágio assim inicial,
ela é vista como uma área de comunicação, praticamente. Ela é a pessoa, ali estão as pessoas que vão cuidar da campanha, vão cuidar da régua, etc. e tal. Em algumas instituições que estão já intermediárias, ela é vista como a área da captação. Agora, cara, a grande verdade é que, assim, só para ficar na teoria mais clássica, né? Assim, quando a gente analisa lá, pega lá o Kotler, vai ler administração e marketing, você tem lá o marketing estratégico, que eu não vou entrar agora no caso, mas você tem lá o marketing tático, você tem os 4 P's, né? Produto, preço, praça e promoção. Cara, promoção, vamos lá, publicidade é uma das ferramentas que é utilizada dentro de promoção, dentre várias outras, como assessoria, RP e etc e tal. Mas poucos departamentos se envolvem na estratégia de portfólio, de crescimento de portfólio e até de redução, cara, de você olhar alguns cursos ali que estão deficitários e que isso está prejudicando e que, ok, se aquilo tiver um alinhamento estratégico com o DNA da instituição, vale a pena manter, às vezes existem outros objetivos por trás. Agora, se não existe esse alinhamento, ou se a instituição realmente ela está numa situação onde ela precisa realmente priorizar os resultados financeiros, cara, às vezes o marketing tem que sugerir algumas reduções de portfólio, em alguns momentos crescimento de portfólio. Outra coisa é a questão de precificação, cara. Cara, pô, não tem como o marketing não se envolver na questão de precificação. E aí vem o último ponto, que para mim é um ponto que, assim, pouquíssimas, raríssimas instituições têm, e aí eu acho que o profissional de marketing ele precisa se empoderar nesse sentido, que é, cara, tem que mexer no produto. Tem que mexer no produto, cara. Não dá, em qualquer lugar do mundo, em qualquer indústria que você for, você tem lá um departamento de desenvolvimento de produtos e pesquisas, aquela coisa toda, e você tem o pessoal de marketing interagindo muito com essa galera. E aí chega numa instituição, cara, existe um mundo chamado acadêmico e existe outro mundo chamado administrativo. E praticamente você não consegue acessar porque você não é PhD, porque você não estudou Piaget, não estudou sei lá mais o quê, entendeu? Então, cara, tá errado. Eu acho que a gente consegue combinar esses conhecimentos, e aí você falou do formato dos squads, né, cara? O formato dos squads, ele é baseado nisso. Você ter lá 5, 6 pessoas, esse é mais ou menos o recomendado, né, segundo o homem mais rico do mundo, né? Você tem lá a regra das 2 pizzas. Então, pô, você ter lá 5, 6 pessoas trabalhando ou em prol de um produto, então você pode fazer uma divisão pensando em produtos, e aí você vai pegar, de repente, áreas, né? Então, eu tenho aqui a área jurídica. Então, eu tenho equipe pensando não só na graduação e na pós-graduação, que são cursos com ciclos maiores, mas também pensando naqueles cursos de extensão, ou mesmo cursos livres, que você citou no começo, que muitas vezes ficam ali, ó, escondidos e são subaproveitados. Então, essa galera pode pensar em novos produtos e criar essa dinâmica. Então, você pode ter isso para a área jurídica, para a área da saúde, para a área de negócios, enfim, e assim por diante. Um outro jeito de você dividir é você também pensar em objetivos. Então, pô, vamos pensar lá no nosso ciclo do sucesso do estudante. Você tem a galerinha aqui procurando novas perspectivas, e aí você vai mostrar para ele que com a educação, com X cursos, com os cursos que você tem, ele pode melhorar de vida. Você tem a galerinha que tem que cuidar da transição desse universo A para o universo B. Isso é uma coisa que no mundo da TI já está muito mais bem desenvolvido. A galera tem lá o pessoal do onboarding. Cara, na faculdade não tem o pessoal do onboarding. Cadê o pessoal que está lá fazendo essa transição de, sei lá, 3 meses, 6 meses, da galera que está entrando na faculdade? Depois, essa galera ela tem uma etapa, vamos colocar assim, do segundo semestre até o final do segundo ano, dele realmente aproveitar todas as oportunidades dentro da faculdade. E por fim, você tem uma outra etapa onde você começa a projetar esse estudante para o mercado. Não só para que você consiga que ele tenha resultados efetivos. Eu sempre trabalhei em instituições onde os cursos são essencialmente profissionais. Ou seja, a pessoa ela estava lá porque ela queria melhorar de vida, ela queria ter um emprego melhor, com um salário melhor, ela queria ter promoções e assim por diante. Então, você pode ser nota 5 no ENAD, nota 5 no CPC, você pode ter IGC nota 5. Cara, a gente tem que medir qual é a relevância profissional que as faculdades estão gerando para os estudantes. E relevância profissional não é empregabilidade.
Porque não adianta o cara se formar em direito e ir trabalhar na loja como comerciário, nada contra, não tem melhor ou pior, mas assim, isso tem que ser uma exceção. Se o cara se formou em direito, ele tem que buscar uma carreira jurídica, ou se ele se formou em administração, uma carreira dentro da área de administração e assim por diante. Então essa tem que ser a maior medida de sucesso de um estudante que está nessa última etapa. E aí depois você começa a medir quantos deles recompram a sua marca, quantos deles indicam, recomendam os cursos para outras pessoas. E essa é a maquininha que a gente vai construindo. Perfeito, cara. Eu acho que você tocou em 2 pontos aí que são essenciais, né? Primeiro, o sucesso do cliente tem a ver com a satisfação dele, né? Ter lá o NPS, como que está a satisfação dele, mas também tem a ver com o sucesso dele, se ele está alcançando o objetivo que ele buscou. Porque também tem muito cliente que está satisfeito, mas aí forma e vai descobrir depois que formou que aquela formação não vai ajudar no que ele queria, por exemplo, né? Então, Sim. Mas Por isso que existe a diferença, né? De depoimento e de case de sucesso. Aí, no começo, você gera depoimento, cara. Então o cara entrou, ele começou a estudar, começou a se engajar lá com a Atlética, começou a se engajar nos projetos do curso, grupos de estudo, empresa júnior, aquela coisa toda. Beleza, você está pegando depoimentos. Por quê? Porque ele vai falar sobre a experiência que ele viveu, sobre aquela trajetória que ele viveu naqueles primeiros meses. Depois, outra coisa se chama cases de sucesso. Que aí é assim, beleza, querido, mas qual foi o impacto que você gerou na vida desses estudantes? Qual o resultado efetivo você pode pegar e falar assim, olha, os meus estudantes, eles ganhavam R$1.000, um salário mínimo, e depois de 2 anos de formado, 3 anos de formado, eles estão ganhando 7, 10 mil reais. É outra história, né? Perfeito. E, assim, qual foi a transformação de vida que você provocou, né? Mas agora, uma coisa muito legal que você comentou também foi sobre entrar no acadêmico. É engraçado porque, assim, voltando ali naquela retrospectiva que você falou de era comunicação e virou captação. Do comunicação para captação, uma coisa que eu percebi pessoalmente foi o seguinte. Antes, quando você colocava numa roda de discussão alguém do jurídico ou da secretaria, ele sempre falava, porque a função ali do jurídico, da secretaria, é advogar pelo respaldo, né, pela segurança, então sempre tem mais campos, mais respaldo. E o do marketing ou captação era sempre assim, eu quero menos burocracia, mais agilidade, mais simplicidade. Antes, quando era comunicação, o jurídico e a secretaria sempre prevaleciam nas discussões. Então, o cara que estava ali querendo captar, ele ficava para trás. Quando evoluiu para a captação, esse cara do marketing ele ganhou uma voz que ficou no nível do jurídico da secretaria, porque o C-level ali, a diretoria, a reitoria, falava assim, não, tudo bem, mas não adianta eu ter respaldo e não ter aluno, eu preciso de ter aluno, então calma aí, vamos arranjar uma solução que atende as duas necessidades. Eu acho que agora a gente está migrando para um modelo que a nova caixinha preta que a gente vai abrir é a do acadêmico. Ou seja, se a gente começou a falar com o jurídico, começou a falar com a secretaria, agora a gente tem que começar a falar com o coordenador de curso, coordenação pedagógica. Aí? Cara, nunca toca esse telefone. Desculpa. Tranquilo. Ao vivo é assim. Mas, cara, e eu estou percebendo isso agora no Covid. Antes a gente tinha uma resistência muito grande para falar de qualquer coisa do acadêmico. Mas hoje, para você ter uma ideia, a gente está fazendo mais de 20 cases simultâneos. Nós vamos lançar esses cases daqui a um tempo e comprovar os resultados de avaliação das aulas síncronas, com o aluno avaliando a cada aula a qualidade do professor, da plataforma e do conteúdo. Cara, isso há um ano atrás, há 8 meses atrás, era inconcebível. O coordenador nunca ia deixar se avaliar um professor dele. Mas agora, está na mão daquele aluno se ele vai sair ou não. Então, Perfeito. Estamos abrindo uma nova caixa preta aí. E assim, você vê como que é o mindset da galera, né? Assim, o cara, ele olha pelo lado pejorativo. A premissa dele é que as pessoas vão avaliar mal. É por isso que ele quer proteger o professor, né? Mas para pensar assim, você pega Uber,
você chega no final da corrida, você dá lá quantas estrelinhas você quer para o motorista, e você tem a opção, agora não sei se é o Uber ou se é o 99, mas tem a opção de dar gorjeta pro cara. Então você vai lá, você coloca a nota 5, você pode falar, pô, vou dar uma gorjeta de tantos reais aqui para esse motorista porque ele me atendeu bem. Então, será que isso, eu não quero entrar na discussão se tem que dar gorjeta para professor ou não, tá? Não acho que a gente tenha nem tempo para discutir isso, mas a questão toda é, por que partir da premissa de que avaliar o professor é necessariamente expor o professor? Cara, você está ali não é para punir ninguém. Você está ali para criar uma experiência cada vez melhor. E você, quando você faz uma avaliação, você não vai se basear pela nota que 1 ou 2 ou 3 estudantes deram. Você vai ter uma sala inteira avaliando aquele professor. É lógico que se a sala inteira der uma nota muito baixa, é um sinal de alerta. Mas vai lá acolher esse professor, vai lá ver o que pode estar acontecendo. De repente ele está com um problema e ele está precisando de ajuda. Então, o mundo hoje, que esses jovens eles vão querer cada vez mais, é um mundo onde existe muita transparência, resposta rápida para os problemas e onde eles tenham flexibilidade para customizar o produto ao seu bel prazer, vamos chamar assim. Por isso que assim, esse movimento de pandemia vai acelerar não só a questão do EAD, mas também a questão de você poder customizar a sua jornada com mais opções de unidades optativas, para você poder montar realmente o currículo que você gostaria de estudar, combinando ali as competências que você acha interessante. E essa questão do nanodegree. No fundo, a gente estava falando de microcertificações até agora. Então, eu vejo muitas instituições na pandemia discutindo o EAD, o híbrido, qual vai ser o futuro, tal, não sei o quê. E, às vezes, eu não vejo a mesma atenção em algo que vinha sendo discutido antes, que é a questão do nanodegree. Cara, instituições de ensino, prestem atenção nas microcertificações. Eu acho que o futuro está por aí. E a outra coisa também que eu acho legal, que é uma mudança de mindset, é o seguinte. O EAD, ele tem um custo de produção muito alto. Né? As unidades de ensino, eles têm um custo de produção, o que acaba sendo uma barreira. Hoje em dia existem N alternativas para você alugar as unidades. Só que normalmente, essas unidades assim que o pessoal costumava colocar são aquelas unidades transversais. Tá, eu trago aqui metodologia da pesquisa científica, eu trago ética para eu poder jogar isso aqui para todos os meus alunos. E a grande verdade é que os momentos presenciais também vão precisar ser alterados. Porque os momentos presenciais, eles vão ter que ser vistos como uma grande experiência, como um evento. Você tem que justificar para o cara por que o cara tem que sair da casa dele, muitas vezes pegar um ônibus ou dirigir por horas, tal, não sei o quê, tem um custo para chegar numa faculdade para ter uma aula que facilmente poderia ter sido transmitida pelo computador, né, pela internet. Então, essas aulas vão ter que sofrer também algumas alterações. Qual experiência você vai proporcionar para o seu aluno? E aí que está a grande chave. De repente, o EAD vai ser o momento dos específicos, dos conhecimentos específicos, e o momento presencial vai ser o momento onde você vai montar squads com os seus estudantes de diversos cursos diferentes, para eles poderem trabalhar em alguns desafios, alguns projetos comuns. Só que para isso, tem que meter a mão, abrir essa caixa preta, entendeu? E, de novo, sala de aula invertida, vários conceitos que a gente já tinha, né, como tendência. E vou até conectar um último ponto que eu acho que é importante a gente falar, porque a gente já está caminhando aqui para o final, que é justamente essa de casa. Tá me ouvindo aí, Guilherme? Olha, a conexão ficou um pouco ruim para mim. Eu não sei se é minha conexão, se é sua. Acho que está voltando. Também não sei. Pessoal, acho que voltou. Se o pessoal puder ajudar e falar se é a minha ou a sua, aí a gente continua aqui. Agora parece que o seu áudio ficou bom. Apesar do vídeo ainda estar meio pixelado, se você falar, acho que eu vou conseguir te ouvir. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Bacana. Cara, eu estava falando o seguinte, que algumas instituições fizeram um dever de casa, né? Ele está me contando aqui que é a minha. Deixa eu
mudar de Wi-Fi aqui. Voltou? Aí, oh, melhorou? Melhorou mil por Melhorou? cento. Cara, vou te falar, meu 4G tá melhor que meu Wi-Fi, meu Deus. É. Pois é, cara. Caramba. Mas vamos lá para não perder os minutos finais. Algumas instituições já vinham se adaptando, fazendo o dever de casa. E, assim, outras que estavam mais resistentes, me parece que elas estão tendo mais dificuldade para conseguir virar agora de um dia para o outro. Você tem notado isso? Como que foi a sua experiência? Você que vivenciou isso dentro de uma instituição, você percebeu que foi realmente um diferencial vocês terem iniciado isso antes? Ah, sem dúvida alguma. Assim, eu tive o privilégio de poder trabalhar na instituição de ensino, a Unifeob, aqui em São João da Boa Vista, por 4 anos. E, assim, o pessoal, às vezes fica com uns estereótipos bobos aí, né, de que no interior o pessoal tá dormindo. Mas, cara, aqui a rapaziada é ligeira, viu? A rapaziada é muito ligeira. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente começou esse processo de transformação digital em 2017. A gente firmou uma parceria com o Google for Education na época, e quando veio a pandemia, cara, eu me lembro, a gente marcou a reunião na sexta-feira à noite, eu não vou lembrar a data exata, tá? Mas assim, foi finalzinho de fevereiro, comecinho de março, eu não me lembro exatamente, mas eu recebi uma ligação na sexta-feira à noite, dizendo que a gente tinha uma reunião no sábado, emergencial, para poder tratar das questões da pandemia. Isso foi 2 semanas antes da quarentena realmente ser anunciada, o isolamento começar. Então, 2 semanas antes do isolamento começar, a Unifeob já tinha virtualizado as suas aulas. Mas por quê? Olha só, a gente já tinha colocado o Google for Education, então os professores, a grande maioria, já tinham certificado, inclusive do Google, conheciam todas as ferramentas. Os nossos estudantes já estavam todos na plataforma, porque eles também já utilizavam isso. Então, já tinha ali uma mistura, mesmo dentro do presencial com o EAD. A gente já tinha os 20% colocados dentro da graduação. Então, cara, estava tudo muito pronto. A gente chegou a cogitar fazer a transição durante uma semana. Mas aí na reunião, discutindo um pouco, a gente decidiu que na segunda-feira já estaria tudo virtualizado, cara. Então, em menos de 48 horas, a Unifeob virtualizou todos os seus processos pedagógicos. Aí vamos falar também de captação e retenção. A gente estava com o Rubeus, né? E esse é um processo que a gente começou também em 2018. Colocamos na captação, depois fomos para a retenção, linkamos banco de dados, estudantes, aquela coisa toda. E tem muita instituição que ainda não tem isso, cara. Então, eu realmente fico muito preocupado. Eu sei que a Unifeob foi reconhecida pelo Google como a primeira instituição a conseguir fazer essa virada tão rápida. Tá para receber aí um reconhecimento, uma premiação. E a gente virou referência, inclusive, na região. As escolas de ensino médio vieram perguntar para a gente como é que a gente tinha feito e pedir a nossa ajuda para poder fazer essa transição também. Então, a transformação digital, ela já vinha acontecendo. Ela não é uma novidade, não é algo que surgiu na pandemia. Muito embora, para muitas empresas e muitas instituições, foi justamente isso que aconteceu. Perfeito, cara. E é engraçado porque, assim, fica muito nítido para a gente como que, por exemplo, né, a própria Unifeob foi a primeira instituição que nós implantamos o processo de renegociação, né, antecipando uma tendência, e hoje a gente está fazendo isso em praticamente todos os clientes. Né? Eu acho que realmente esse momento ele veio também para comprovar muitas questões que a gente já estava falando lá atrás. Né? Pessoal, eu vou caminhar para o finalzinho, porque senão o Instagram ele conclui a live, a vontade é Apareceu continuar, aí. Né? Mas assim, Guilherme, eu queria primeiro te agradecer muito aí pela relevância de tudo que você falou. Eu tenho certeza que o pessoal anotou muitas questões práticas, que você deu muita dica aí realmente aplicável. E
Queria deixar aí com você nessa conclusão um recado final que você quiser passar para o pessoal em relação à transformação digital, em relação a o que fazer nesse momento, se pudesse dar uma dica. Tá. Perfeito. Então vamos lá. Em primeiro lugar, assim, comecem a enxergar os professores, os colaboradores e os seus estudantes com outro olhar. Pensem neles também como fonte de receita. Pensem neles como potenciais professores de cursos dentro desse mundo chamado microcertificação. E não interessa se, mas o meu estudante ainda não é formado. Cara, tem um monte de estudante talentoso que pode ensinar um monte de coisa legal para outras pessoas. E, de repente, você pode trazer a sua marca chancelando esse processo e transformando realmente essa relação que existe, inclusive de estudante e estudante, né? Que é uma tendência que a gente não falou aqui, mas do peer-to-peer, né? Dos estudantes se ajudarem e construírem juntos. O outro ponto que eu gostaria de falar é sobre essa questão de você repensar a organização dos seus colaboradores, tentando acabar com essas estruturas departamentais que criam essas múltiplas dependências, que atravancam os processos, fazer a galera trabalhar junto, misturar essas competências para criar um processo de inovação dentro da sua instituição. Acho que esses são os dois principais passos. E se vocês quiserem algum material sobre isso, eu tenho algumas coisas, é só depois me mandar um direct aqui pelo Instagram, falar, Guilherme, eu quero um material aí que você falou sobre transformação digital, squads, não sei o quê, eu encaminho numa boa. A intenção é ajudar a educação a crescer. Cara, bacana demais, muito obrigado pelas dicas. Eu acho que essa dica final, para quem não é gestor, porque às vezes a gente fica falando assim, parece que todo mundo teria o poder de fazer tudo, a gente sabe que não. Mas eu e você já fomos em algum momento numa instituição um agente de inovação. Aquele cara que vai lá falar com o diretor. E se a gente fizesse isso? Eu acho que as instituições nunca estiveram tão abertas a ouvir um agente de inovação, porque elas estão com problema, né? Então, qualquer possível solução, cara, você vai ter sua chance de tentar implementar. Eu acho que esse é o momento. Perfeito. Pessoal, quantos segundos aí a gente tem? Eu acho que agora é só mesmo bye-bye. Não subiu o cronômetro, não? Não.